10º episódio do podcast Medicina Intuitiva. Continuo aqui, dentro de casa, com o Cristiano Ribeiro e com o Bruno na parte tecnológica, com 3 câmeras, um bujão de luz, eu não sei nem como é que chama isso. Uma lua. Uns microfones, eu estou de frente para o sol ou para a lua aqui. E a gente vai falar sobre metodologia ativa e a grande pergunta é, que a gente deveria fazer, de forma muito sóbria, vamos imaginar um ambiente de uma faculdade acontecendo na quarta-feira, os professores reunidos e o núcleo docente estruturante, ou, enfim, no colegiado ali, surge a pergunta: por que a gente tem que fazer ou dar aula usando metodologias ativas, né? Por que isso? Aí eu te pergunto, né, qual é o problema de a gente não ter uma resposta clara para essa pergunta? Fala, pessoal, vamos seguindo aqui então. Legal. Acho que é um assunto interessante da gente conversar um pouco. Espinhoso, né? Espinhoso, bem espinhoso. Para mim, então, muito, porque eu sou, né, uma referência em simulação realística, né? E ajudei a construir vários laboratórios de simulação realística aí pelo Brasil e tudo. E gosto muito da metodologia por simulação realística. Meu mestrado, inclusive, ele foi levar a simulação para a área de administração. Eu fazia, só para dar um contexto, eu fazia simulação de demissional em empresa. Como demitir em situações bem espinhosas, né? Erro na administração de medicamento, e aí o gerente de RH tinha que demitir o técnico de enfermagem, falar com o médico, o enfermeiro. Então, eu gosto muito da metodologia, acredito bastante que é uma metodologia que contribui para desenvolvimento de competências relacionadas à liderança. Minha dissertação de mestrado foi em metodologia, né, de simulação aplicada à área de administração, nesse crossover aí, né, medicina para administração. Acho que só para resgatar esse boom de conversa... Claro, né, isso já antecede em muitas décadas aqui esse podcast, mas eu diria que talvez um marco mais contemporâneo assim, né, desse debate, que talvez acelerou esse debate, foi ali o final da década de 90, né? A questão do erro médico, figurar entre as principais causas de mortalidade nos Estados Unidos, e todo esse repensar consequente a essa constatação. Você der um Google aí, né, ali para 99, 2000, 2001, erro médico nos Estados Unidos, você vai ver matérias bizarras ali. E aí uma confusão, inclusive, muito grande na nomenclatura, erro médico, evento adverso, erro de processo. Tem uma cascata. A gente não vai entrar no objetivo nosso hoje falar sobre isso, mas enfim. Mas eu diria, pelo menos para mim, esse boom ele começa muito ali no final da década de 90, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente tem um boom muito grande aí a partir daquele momento. E o surgimento, inclusive, né, de empresas que começaram a disponibilizar, né, equipamentos e que vieram para o Brasil. E aí a gente vai entrando ali em 2006, 2008 e 2010, né, digamos, ainda é caro, mas é um maior fácil acesso assim, a recursos, né, e equipamentos aí, quando a gente fala de simulação, que ficou mais fácil assim no Brasil, né? E aí, talvez seja um viés, né? Talvez não, é um viés. E eu entendo que, no Brasil especificamente, a simulação realística, talvez ela foi a rainha aí das metodologias ativas, né? Muitas, a gente começou a aparecer muito depois assim, da própria simulação realística, né? Claro que já existia PBL, enfim, antes, mas no Brasil eu noto muito, assim, muito grande simulação realística, e aí depois foram vindo outras metodologias aí, compondo esse menu, esse cardápio aí de possibilidades dentro das instituições de ensino. Então, nasce-se com uma intenção muito legítima de se repensar a formação médica, especialmente baseado nesses dados aí alarmantes, e são ainda. Não sei se você sabe, cara, eu estava falando disso outro dia. Esses eventos adversos em saúde, né, que são essas ocorrências indesejadas, né, na evolução do paciente, não relacionadas com a sua doença, né, não relacionadas à história natural da doença, tem 20 anos que a gente não consegue afetar isso significativamente. Eu fui assistir, tem tempo que eu não estudava isso, eu fui assistir uma aula, há pouco tempo atrás, uma referência, lá em São Paulo sobre isso, e me surpreendeu que os dados que ele usou, recentes, eram os mesmos que quando eu trabalhava lá atrás com simulação realística, praticamente os mesmos números, quando a gente pensa em evento adverso, né? Então, tem esse elemento aqui para apimentar a conversa que a gente ainda não conseguiu impactar ainda de maneira tão relevante também, sabe?
eventos adversos. Né? Então, a discussão ela nasce muito em torno disso. E é muito legítimo, né, se repensar, uma vez, espera aí, isso aqui tá muito ruim, esse número aqui. Né? A gente, de alguma maneira, tem que fazer alguma coisa diferente. Talvez o que a gente eu acho que falta atualmente, né, é um repensar a partir desses 10, 15 anos, mais uma vez, né, daquilo que está funcionando e que deve seguir, claramente, e daquilo que precisa de ser melhorado. Não estou falando nem de erro aqui, né? Estou falando daquilo que precisa de ser melhorado daqui para frente em relação a toda a experiência coletada assim, de aplicação de metodologias das mais diversas no ensino médico brasileiro. E só para fechar essa primeira perna aqui de conversa, a gente tem que tomar cuidado com os modismos. Né? Se a gente pensar... Eu estou vivendo isso muito agora com inteligência artificial. A gente estava falando disso terça-feira, numa feira que eu participei. Né? Você tem um boom, e tem que utilizar a inteligência artificial para tudo. Mas, cara, mas qual o problema você está resolvendo? O que você está fazendo? Aonde? Para quê? Né? É usar a qualquer preço, entendeu? Sem ter o recorte adequado de qual problema eu quero resolver, de fato, com aquilo. Né? Isso se aplica... De onde que eu importei isso? Isso se aplica exatamente ao meu cenário aqui ou não se aplica? Então, acho que falta um pouco desse crivo crítico, assim, também, avaliativo, para não virar simplesmente um modismo. Estou fazendo porque todo mundo está fazendo. De repente, isso virou até um fator de diferenciação do meu produto e serviço. Eu tenho que falar para o mercado que aqui a gente só trabalha com metodologia X, metodologia Y. Tá bom, mas e os resultados disso? Né? Eles são relevantes? Não estou defendendo não usar, tá? Estou defendendo simplesmente medir resultado. Sabe? É isso que eu estou falando. Temos que medir esse resultado. Sabe? Sim, sim. O que eu vejo também na minha prática é que uma metodologia ativa, às vezes, é muito mais difícil, né, de ser planejada, de ser executada. E você precisa de um nível de capacidade técnica e docente muito maior aí vamos chamar de facilitador, né? Eu não gosto do termo, mas... A gente pode usar esse termo, mas para aplicar. Às vezes é mais fácil e mais efetivo uma aula expositiva limpa, né? Dependendo do cenário. Aí você trouxe um ponto aí que a gente comentou no último podcast, né? Que é o nível de investimento que se faz no docente. Que, aí você tocou num ponto que, na minha gestão de laboratório de simulação, o meu maior desafio era esse, inclusive. Não era o desafio de ter o recurso, de eventualmente ter até a participação e o engajamento do aluno, que é muito atrativo, né? Especialmente urgência de emergência e tal. Mas era o entendimento do docente em como utilizar de fato o método. A situação mais frequente que eu enfrentei, né, ao longo de anos assim, de gestão de laboratório, de simulação, foi perceber que, na verdade, eu tinha ali, às vezes, um docente em volta de um robô, de um manequim que seja, dando aula de PPT normal. Né? Só que em volta de um robô. Aula de PPT é como se fosse uma aula de PowerPoint. De PowerPoint. Né? Tá. É o mesmo PowerPoint. Aí que está a questão do preparo. Você fala, cara, o cara dá aula lá no PowerPoint dele a vida inteira. Fala, cara, a partir de amanhã, simulação. Beleza? Beleza. O que ele vai trazer para essa aula se eu não investir de fato? Porque gasta um tempo, tem uma curva de aprendizado. Você se formar um professor é muito mais demorado, né, do que o plug and play ali de um PPT. Então o cara ele vai trazer, sabe, quase que o método tradicional, só que nesse ambiente, e aí é muito caro, né? Inclusive, né? Porque eu estou construindo um ambiente de simulação com um robô, com um manequim, mas na hora que você vai olhar, peraí, ele está dentro de um laboratório de simulação, mas é a mesma coisa, ele está dando aula num PPT, né? Até porque aquele PPT está extremamente... Se o cara já dá aquele conteúdo há muito tempo, né? Você sabe até a sequência ali, né? Onde vai fazer a piada X, a piada Y, né? E tudo. Você consegue observar mesmo essa transposição direta para em torno de um boneco. Só não está projetado na parede, porque está projetado dentro da mente ali do cara, né? Então, isso que você levantou é importante, assim, né? Esse investimento que se faz também no professor. Então, tem um aspecto assim, ó, que a gente falou, né? Tá bom, eu vou aplicar como, para quem, né? É o ambiente adequado, beleza, esse é um ponto. Outro, eu estou de fato aplicando? Né? Ou eu só estou usando um nome diferente para a mesma aula que eu sempre dei, sabe? Então, esse é uma segunda camada assim, de discussão que é muito importante. E outro ponto também, quando você pega outras metodologias, aí, independente da simulação realista, por exemplo, PBL, né? Quando você pega um PBL, você precisa ter, né, alunos muito homogêneos, né? Se você pegar alunos, né, com níveis de conhecimento prévio baixos, vai dar problema, tanto que é muito comum, às vezes, aplicar um pré-teste para tentar entender como é que a história começa, né? Outra, esse aluno precisa ter um direcionamento de onde ele vai estudar, ele precisa ter, dentro da economia de comportamento, o tempo para estudar, a capacidade de reter um conteúdo antes de uma aula, né?
e depois a capacidade de abstração, de resolver um problema. É óbvio que isso cresce, né? O nível de abstração cresce do primeiro até o último período, mas isso precisa ter alguém capaz de fazer o aluno, né, percorrer um caminho para chegar do ponto A para o B. Esse sujeito capaz tem que saber qual é o ponto A e o ponto B, né? Então, assim, às vezes eu acho que as pessoas se apaixonam pela metodologia, né, e no final das contas elas estão ali, às vezes até sendo utilizadas por faculdades que precisam de ter esse nome, né, fácil metodologia ativa. Às vezes até usam para baratear o curso, né, de certa maneira, né, pega uma pessoa menos preparada que vai, né, guiar ali uma determinada metodologia, e no final das contas também nada é medido, nada é ensinado, né? Cara, esse é o clássico que você colocou, até da inovação, né? Quem falou isso foi o fundador do Waze, né? Nunca se apaixone pela solução. Apaixone-se pelo problema. Né? Então, se apaixonar pela solução, né, pela metodologia A ou B, isso é um problema por si só. Você tem que estar apaixonado pelo problema do aluno, pelo problema da entrega lá do ensino, da educação. Né? Se vai ser através do caminho A, B, C, D ou E, beleza, nós vamos aplicar, nós vamos entender, ver o resultado e vamos ver para que lado que a gente vai. Mas é um perigo se apaixonar pela solução. E olha que eu já fui muito apaixonado por uma solução especificamente. Mas é um perigo, sabe? Porque não vai resolver os problemas. Vamos ser honestos aqui, nisso que você está colocando, assim. Fazendo aí, né? Quem está nos ouvindo aí pode fazer essa mesma reflexão e, se tiver uma experiência contrária, é legal interagir. Nos seus anos todos de docência, tá? Que você falou assim, ó, próxima aula, vocês vão preparar esse material aqui para mim e eu vou começar a aula entendendo que vocês prepararam esse material, tá? Isso para mim em simulação é muito importante, porque às vezes eu vou dar um treinamento, sei lá, vou fazer um treinamento de parada cardiorrespiratória. Se o cara não trouxer ali um ativo de preparo antes, eu vou ter que ensinar o básico para ele em vez de estar simulando o caso, né? Que foi o que o SLS começou a fazer, né? Exato. Que via que o pessoal não estudava, não teve isso? É isso, entendeu? Assim, então, qual porcentagem de aluno na sua cabeça, de fato, tem aquele engajamento de sentar antes, ler o material todo, chegar devidamente preparado, cara? Na minha experiência, cara, sempre foi a minoria. Para mim também. A exceção. Entendeu? E aí que a gente volta na pergunta. Aí eu estou empurrando um método, uma metodologia, o que seja, que precisa disso, sabe? Aí é tampar o sol com a peneira, sabe? Assim, aí tem que rever. Porque o aluno é o aluno, né? Se eu colocar ele aqui na qualidade, então, de usuário do sistema, o usuário é o usuário. Ele tem o comportamento dele, o jeito dele de lidar com as coisas. Vai ser muito difícil você mudar esse aspecto do comportamento dele, assim, da noite para o dia. O cara sempre ajuda dessa maneira. Então, eu acho que falta, às vezes, esse senso crítico, sabe? Que aí ficam assim, eu finjo que você está fazendo esse preparo, você vem para aula, eu finjo que você fez, eu dou a minha parte que me cabe aqui e tá todo mundo feliz com isso. Cara, aí eu acho que é ruim, sabe? E é injusto, né? No final das contas, assim, não é justo oferecer para um aluno algo que não o educa, né? É isso. E a gente, nessa conversa aqui, a gente está fragmentando, todo mundo já percebeu, até pela roupa que a gente está, que a gente fragmenta uma conversa em alguns episódios, mas no final das contas esse episódio ele acaba que o primeiro e o segundo apontam para esse, né? O primeiro e o segundo, na verdade, o oitavo e o nono apontam para esse 10º, que é a questão de uma economia da atenção, do aluno competindo o tempo de estudo com uma série de questões de entretenimento, né? Ou seja, existe uma desordem, era para partir para o estudo ter mais peso, pelo menos no que diz respeito à vontade do aluno, né? Não o desejo. Aí vamos pensar que desejo é aquele algo que você consegue ali, uma satisfação sem abrir mão de nada. A vontade não, você tem que abrir mão de uma série de coisas para ter. Então precisa ter uma educação da vontade, a gente vê que isso é um problema. Depois a gente vê também que talvez falte uma liderança que tenha uma vocação acadêmica forte para poder mostrar para esse aluno o que ele pode e o que ele não pode, né? E você coloca nesse cenário uma metodologia ativa que é aplicada de forma, né, inadequada por uma paixão pelo método, né? De certa maneira, eu acho que a gente tem aí a receita do fracasso, da fraude e talvez de algo que venha acontecendo muito nas faculdades de medicina, né? E eu acho, aí é uma opinião minha, que hoje quem detém, aí eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar, mas quem detém essa semântica da educação também está um pouco perdido. Né? Eu não sei se você percebe isso também, que, enfim, a qualidade da educação médica vem caindo
atribui isso muito fácil à questão do número de faculdades, mas assim, se aumenta-se muito o número de faculdades, mas se são faculdades boas, né, em tese, não seria um problema. Né? Então, assim, quando você fala que aumentar o número é ruim, tem embutido ali algo que não é falado, que é o seguinte, aumenta-se o número de faculdades ruins, né? Mas a gente pode pensar que essas faculdades, enfim, elas poderiam ser boas, né? Então esse que é o ponto que eu trago aqui. Eu me perdi no que eu estou falando. Falei muita coisa, mas eu acho que quem está ouvindo entendeu. Mas enfim, fala aí alguma coisa que eu realmente me perdi, cara. Boa. Cara, eu acho que assim, é até difícil, né, apontar onde que tá o problema, porque é um... Só para aí, não precisa cortar nada não, tá, Bruno? Eu acho que é até difícil apontar, porque problemas complexos, né, cara, são multifatoriais e dificilmente vai ter uma bala de prata que vai resolver, né? Então tem toda uma composição aqui, né, que vem da educação básica, né, que vem do comprometimento individual do aluno, e aí sim, vai vir da norma escrita, né, de como é que é avaliado, da formação docente, da velocidade que se instala, né, da noite para o dia esse número de faculdades, né, e não se tem, né, o recurso necessário para ser instalado, pelo menos do ponto de vista de formação de capital humano, né, e tudo. E somado a isso, né, o mercado em si. Né, o mercado em si. Né, porque, de alguma maneira, o seu negócio tem que ser viável, né, e sustentável do ponto de vista econômico. Né. Então, isso... Olha o número de ingredientes que se interagem aqui, né? E a complexidade que isso gera, né, de problema, né? Na formação de um aluno. Né? Então, é até complicado apontar, né, quem tem peso maior nisso, porque é um conjunto realmente de peso. Né? Mas fato é, cara, e talvez seja até o principal objetivo nosso aqui, de maneira muito humilde, assim, singela até, que é provocar um repensar mesmo, assim, sabe? Difícil você chegar num... Eu arrisco a falar que você chega no auditório com 1000 professores aí de faculdade de medicina e fala assim, cara, quem tá aqui otimista mesmo, sabe assim? Com tudo que está acontecendo, estamos no caminho certo, tá legal. Eu me arriscaria a pensar que poucas pessoas, entendeu? Poucas pessoas, de fato, estão acreditando que esse caminho aí tá maravilhoso, sabe assim? Então tem que se repensar um pouco, tem que se olhar para os resultados. A gente já tem um tempo aí legal para se analisar melhor os resultados de maneira mais objetiva. Né? De maneira mais objetiva. E por outro lado também, ainda não querendo ser um otimista inescrupuloso, né? Como diz o Roger Scruton no livro As Vantagens do Pessimismo, né? Ele fala que o otimismo sem escrúpulo é um problema. É chegar para você e te falar nessa resposta, não, mas a gente tem que ser otimista, né? O que a gente pensa é o que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Mas de certa maneira, acho que todas as épocas têm as suas dificuldades e seus problemas, né? E a gente justamente tem esse objetivo, né? De pensar, né, quais os problemas da nossa época e se esses problemas eles podem ser guiados de uma forma positiva, pelo menos para um grupo de pessoas, né? Talvez, assim, eu não sei, os médicos, eles... Assim, hoje só um parênteses, né? Não vou me perder dessa vez, né? Mas um médico no Instagram fez uma pergunta para um outro médico e disse assim, nós médicos somos a elite intelectual e tal. Bom, isso não é verdade, né? Os médicos não são a elite intelectual, eles são uma elite econômica e que detém um conhecimento técnico, mas dizer que são os médicos as pessoas que detêm a cultura, né? Eu acho que isso é demais hoje em dia. E talvez, por que eu estou falando isso, a gente chegue num ponto onde a educação médica ela seja dividida em grupos, né? Existam grupos que tenham realmente o interesse de um resgate cultural, né? De reabsorver a cultura médica e que tenham o objetivo de preservar o que é de fato a medicina hipocrática ou sleriana, né? E exista um outro grupo que seja aquele que vai tocar, né? Que vai ali fazer a medicina, enfim, de forma simplificada, que não é medicina, enfim, e que simplesmente vão acordar para fazer um trabalho mal feito e pronto, né? Não sei se isso... Acho que sim, cara, mas assim, eu como você mesmo disse, cada era, né, tem os seus desafios e não é que seja tudo inédito demais, sabe? Quando a gente vai estudar, por exemplo, né, em economia, ciclos econômicos, né, você consegue perceber características comuns, né, de atordoamento frente a grandes mudanças tecnológicas.
sei lá, a transição do vapor lá atrás, enfim, você vê esse mesmo atordoamento, sabe? Os agentes ficam ali sem saber para que lado que vai, para que lado que segue. Só que talvez o grande elemento, né, da nossa era seja o tempo, a velocidade, entendeu? E aí que às vezes me deixa um pouco ansioso, assim, sabe? Até para combinar com a velocidade. A demora, às vezes, sabe, que a gente tem de sentar, encarar de frente esses problemas, repensar e testar coisas novas, assim. Acho que a educação, acho que ela faz parte da natureza da educação, da saúde também, né? Caminhar numa velocidade um pouco mais lenta do que outras áreas, tá tudo bem. Acho que tem uma questão de segurança aqui, Sim. que é importantíssimo, né? Seria irresponsável agir de maneira diferente. Só que tem hora que eu acho que a gente é lento demais, sabe? Em repensar isso, né? A gente está falando disso já há 25 anos, no mínimo, assim, de maneira intensa, pegando a minha experiência. Tem 25 anos praticamente, né? Eu tenho aí 23 anos de formado, mas isso começou ali no início da minha graduação, que está se falando muito disso, né? Então, já existe uma amostragem muito interessante aí, sabe? De experiência e tudo, para a gente poder sentar e rediscutir esses aspectos que a gente está colocando aqui na mesa, assim, né? E fora uma outra coisa que eu sinto falta, que é o papel do intelectual, né? Que é o seguinte, por exemplo, quando você pega as redes sociais hoje em dia, assim, eu não sei se é muito difícil você imaginar, vamos andar 15 anos atrás, que daria problema, queriam viciar, né? Que da forma como as crianças estão sendo expostas às redes sociais, elas teriam um problema de vício semelhante ao de uma droga ilícita, né? Hoje eu estava conversando com uma paciente brincando que ela estava falando que o neto teve um ataque, um surto, quando tiraram o celular dele à noite, né? E eu comentei com ela, olha, na sua época o seu medo era ter um filho viciado em cocaína. Hoje a gente tem medo de um filho viciado em tela, né? Então, o papel do intelectual talvez seja, antes do problema se agravar ou aparecer, apontar, né? Olha, tal coisa, né, com base em tudo que já aconteceu, tende a dar tal resultado, né? Então, de alguma maneira, eu não sei se, também de forma humilde, né, não vou me colocar na posição de intelectual aqui, mas a gente já está num ponto onde a gente vê que todo esse somatório de fatores que a gente vem falando aqui desde dos primeiros podcasts, eles estão implicando, né, em problemas graves da vida pessoal, né, dos alunos, dos médicos, né? De médicos que eles não conseguem, né, gerenciar a própria vida, né, assumindo uma posição acadêmica, uma posição médica, assumindo um papel e uma identidade, né, social que envolve a identidade da própria profissão, né? O sujeito ele não ganha essa identidade do sou médico, né? Me transformei num médico. Ele vira uma pessoa que parece até que briga contra a medicina e contra o ônus de uma profissão que outrora foi um sonho, né? Então, quantas pessoas que aquele sonho de ser médico vira muito rapidamente um pesadelo na faculdade. Isso me chama muita atenção. E eu queria saber, né, assim, por que a gente não dá ouvidos à subjetividade das pessoas capazes de analisar, né, o contexto social, né? Não sei, talvez a medicina, por ter talvez a medicina baseada em evidências, né, que acaba tirando a subjetividade, ela impeça que as opiniões sejam olhadas com relevância. Não sei o que você pensa para a gente finalizar o nosso episódio de hoje. Bruno, difícil falar assim, cara. De novo, é um problema muito complexo, né? Assim, eu acho que o papel nosso aqui é provocar e chamar para uma conversa, assim mesmo, sabe? Quem está interessado nesse tema, nesse tópico, assim, sabe? Eu consigo apontar, assim, prós e contras de várias maneiras nisso que você está colocando, especialmente quando você fala de medicina baseada em evidência e tudo, porque o outro caminho também é muito difícil, dado, né, esse engajamento individual hoje, em tempo de estudo, sim, em preparo, sabe? Eu acho até certo ponto preocupante, sabe? Porque quando a gente traz esse tipo de... A gente tem que tomar cuidado, assim, quando a gente traz esse tipo de comentário ou argumento na mesa, que arquétipo de médico, sabe? Que persona de médico a gente está se referindo, sabe? E aí, assim, cara, assim, sem querer ir para uma abstração muito grande, né? Acho que é uma pergunta da própria sociedade, né? Que tipo de médico você quer ter? Pois é. Sabe?
Que tipo de médico que você quer ter, né? Até como paciente, como usuário desse sistema, né? Pois é, e será que a sociedade sabe que ela vai ter médicos que tem laudo? Então, também é um assunto... Será que elas sabem que, sei lá, 30% dos médicos têm um laudo de uma doença psiquiátrica grave? O que tem de certeza nisso é esses dados que você está colocando. Pois é. É o abuso de substância, né? Ilícita, álcool, não sei o quê. Saúde mental cada vez mais deteriorada, né? Isso é real, né? E a gente acaba, então, esse episódio, né, propondo uma reflexão. E no episódio que vem falaremos sobre a questão econômica das faculdades de medicina, já que o Cristiano também é economista.